Burricast, o seu podcast da vida real pra explorar do jeito certo com ele. Matheus Bittencourt, que hoje, será que vamos ver um jeito de usar IA não só pra guerra, mas também para fazer um bem pra sociedade? E com ele... Alan Braz e Matheus, eu acho que se a gente não usar essa nova onda de IA com IA generativa para melhorar como sociedade, a gente falhou, cara. Falhou como humanidade. Sim. E não tem mais jeito. Sim. Vamos para o próximo que pode o sol vir engolir a terra que já deu. Pois é, já diria que a série, depois de tinha 2 sóis aqui, realmente a gente já se perdeu. Mas eu acho que essa discussão é boa, porque a gente precisa trazer esse tópico. E eu tô muito feliz de anunciar aqui um grande amigo que eu tenho, que casou aqui os assuntos para explorar essa IA, para transformar a sociedade. Sem mais delongas, muito bem-vindo ao Pull Request, Léo. Seja bem-vindo. Fala aí, irmão. Obrigado, Matheus, Alan, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, podendo falar desse tema super bacana, contar o que a gente anda aprontando por aqui, né? Boa, Léo. Leonardo Medeiros, fundador do Instituto Realiza VC, que tá fazendo um trabalho super legal aí no terceiro setor, inclusive agora com IA, né? Com voluntários com IA, também tem uma newsletter no LinkedIn falando disso. Então hoje a gente vai bater esse papo aqui do que a gente fala, né, Matheus? De tipo, cara, acesso, né? O ChatGPT trouxe esse acesso para todo mundo, democratizou o acesso. Mas e aí, né? O que a gente faz agora? Com isso, né? O que a gente faz com isso? Qual o impacto disso? A gente discute muito aqui, Léo, o impacto nos empregos, na carreira do júnior, na entrada, e você tá no pré-júnior, vamos dizer assim, né? E assim, cara, da onde veio isso, essa inspiração para você já, tão jovem, já começar a trabalhar no terceiro setor? Cara, assim, eu tenho uma relação com o terceiro setor bem diferenciada, porque eu fui ex-aluno, né? De ONG e projeto social. Então, eu sou ex-aluno da ONG Junior Achievement, né, que é uma ONG que, inclusive, o Matheus também participou. A gente estudou na mesma escola, né, então tive essa sorte de já conhecer o Matheus. Ele já era esse cara fantástico de tech, já no ensino médio ali, já demonstrava esse talento que ele tem. E eu participei do mesmo programa que ele, só que acho que uns 2 anos depois, né? Sim. E muito novo, eu fui trabalhar nessa ONG também, tipo, com 16 anos. E na época, quando eu entrei nessa ONG, ela era 4 pessoas, né? Então você imagina, era eu, 2 coordenadoras de programas e a diretora executiva. E, cara, assim, a saúde financeira do projeto estava lá embaixo. Assim, a galera, foi um pior momento, assim, da ONG. Eu só fui saber uns 5 anos depois, quando a coisa já estava boa. E eu trabalhei muito, cara. Me pouparam, mas assim, e me deram muito espaço. E pra mim foi uma verdadeira graduação. E eu já vinha de um background de tecnologia, porque eu fiz ensino médio técnico, né, na mesma escola que o Matheus, e depois eu fui para outro caminho, mas eu já usava dentro do terceiro setor, Alan e Matheus, essa coisa da tecnologia, né? Tudo que eu já aprendi ali, que estava borbulhando, eu já conseguia ter um espaço para usar dentro do contexto de ONG. Legal. E eu fiz dentro dessa ONG, né? Depois disso, eu fui trilhando um caminho mais voltado para a área de gestão, né, de comunicação. Então, eu me formei, por exemplo, em administração, fiz vários cursos em outras áreas paralelas e fui trabalhando, sempre trabalhando no terceiro setor e trazendo esse background de tecnologia também. Então, depois da JA, que é essa ONG, eu fui trabalhar na Rede Astra, trabalhei na Faz Game, trabalhei no Atados, que foi o meu último emprego, né, que é a maior plataforma hoje de voluntariado da América Latina e a brasileira, operada por uma ONG. Então, o mundo foi me levando, né, também um pouco para essa área de impacto, assim. E, obviamente, eu tenho esse propósito muito forte porque eu vivi o impacto na ponta, né, daquele jovem que está ali, muitas vezes na favela, na periferia, que não tem tanta referência e que encontra nesses projetos uma chance realmente de mudar de vida. Então, a minha história é um pouco não linear nesse sentido, mas acho que da maneira como a minha vida foi se dando, né? Legal. E, obviamente, eu caí na IA. Pô, você juntou tecnologia com ONG, legal. Propósito, né? Muito bom, assim, bem-vindo ao nosso papo. E o que eu gosto, assim, da história do Léo, assim, o menino já viajou, já fez vários lugares, assim, representando, e, assim, ele é um ponto fora da curva. Geralmente, né, a gente estava comentando antes de começar o episódio, assim, geralmente a pessoa vai lá, trabalha aquela coisa toda, acumula muito dinheiro, depois faz um trabalho de filantropia, né, vai trabalhar em ONG. Bill Gates, caminho Bill Gates. Talvez não tanto dinheiro igual ele, mas... Tudo bem, mas um exemplo para ilustrar. É um exemplo. Mas o Léo não.
O Léo, acho que assim, ele sentiu realmente essa questão do impacto e assim, a gente fala tanto de propósito. Hoje em dia é uma discussão enorme, né, para todo mundo. Por que eu tô fazendo isso? Uma discussão que é ainda mais automatizando tudo, o que realmente importa para fazer. Ele quis começar isso antes. E aí, Léo, assim, eu acho até para comentar, então, assim, pô, aí você foi... Mas você agora tem um projeto, né? Que é o Realiza.você. Então, explica pra gente um pouco mais sobre o projeto, porque eu quero chegar, igual você comentou, ele já foi feito usando IA, tem várias coisas. Vamos entrar nisso. Explica pra gente o que hoje você está fazendo. Bom, aí assim, eu acho que o Realiza, né? Hoje a gente é uma plataforma de entregabilidade. Então, o nosso objetivo, acho que não fora um pouco do meu propósito também, né? É conectar alunos e ex-alunos de ONG com as empresas. Então, o que a gente percebeu, gente? A gente percebeu que quando a gente está falando de diversidade, ou a gente está falando de oportunizar, existe um talento que ele além de ser diverso por N questões, ele já está engajado. Ele já está comprometido com o próprio desenvolvimento, ele já está na busca, ele já quer. E a maneira de você avaliar isso é quando você olha um jovem que, embora seja muito novo, mas ele já está envolvido com atividade extracurricular, ele tem aquele pensamento crítico, ele já está fazendo acontecer, ele está, assim, antes dele entrar, por exemplo, numa vaga de jovem aprendiz, exemplo, que é uma política pública, ele já tinha um compromisso com o próprio desenvolvimento antes. E a gente às vezes acha que é uma coisa assim, é normal, ou pelo menos eu fui esse jovem, né? A gente, às vezes, olhando para si próprio, não porque era engajado, olha para o lado, acha que também outras pessoas são assim, e na verdade não é a minoria. Então, desde quando eu já estava na JA, que foi esse meu primeiro emprego, e à medida que eu fui conhecendo outros projetos também, esse desejo de colocar essa persona em destaque como um herói mesmo, né? Porque eu acho que quando você está num contexto de vulnerabilidade, você fala assim, olha, cara... tem uma formação gratuita de um Instituto Proa, de uma Gerando Falcões, ou de uma JA, ou de uma ONG XYZ, muitas vezes para esse jovem a válvula de escape, é onde ele encontra a esperança. E esperança é uma coisa muito séria, né? Então, o projeto do Realiza, ele nasceu muito com esse olhar de como é que a gente consegue empoderar esse perfil que já está na busca e que não necessariamente os caminhos se abrem para ele, tal como se abre, por exemplo, para um cara que está numa universidade privada ou numa universidade pública, ou o cara que está numa escola técnica ou numa escola privada, né? E o próprio jovem de escola pública, né, ele já não é desprestigiado muitas vezes, né? Então, quando ele é de escola pública, ele passa por uma ONG, isso deveria ser um selo. Então, eu comecei a me mobilizar para apoiar essa mudança de perspectiva, né, conectando a área de RH das empresas com a área de responsabilidade social, olhando para esse jovem. E aí, obviamente, o Realiza, por conta de toda essa construção, né, foi inevitável para a gente virar uma entidade formadora. Então, hoje a gente tem cursos de programa Jovem Aprendiz aqui em São Paulo, né? Tanto de desenvolvimento de sistemas quanto de administração. E a gente é uma grande articuladora e o nosso objetivo é colocar esse perfil de jovem como aprendiz nas organizações. Muito bom, muito bom. Porque, Matheus, uma ponte. Eu estava falando no TDC semana passada com o Pedro do IA Brasil. E o IA Brasil também tem o propósito mais ou menos desse, né? De conectar a academia com empregabilidade, com IA. E é bem interessante aí esse seu ponto. Até porque o ponto dele, Léo, que eu acho que você pode carimbar ou não, é que a transformação de IA vai ser feita pelos jovens. Entendeu? Que é o contrário do que a gente tá vendo. Não, vamos botar IA aqui pro sênior, pra ele automatizar, pra ele fazer mais rápido, pra ele criar código mais rápido e tal. Mas... o que a gente vê é que você relatou aí agora, os jovens aí, eles vêm com uma sede maior, uma proatividade maior e nativos digitais, né? Sim, exato. Então, como que você acha que você pode... como que você tem visto isso de converter, talvez, o efeito TikTok para um cara, assim, de realmente usar IA para melhorar as empresas e no fim, o que a empresa quer é o ROI, né, também. Então, não é só... a parte filantrópica, como você falou, né? Claro, e é legal destacar isso, né? Porque assim, quando a gente fala de jovem aprendiz, aí eu imagino que muita gente que está assistindo tem uma lembrança, né? Em algum momento a empresa que trabalhou, viu um jovem aprendiz, ficou sabendo de alguma história, né?
Agora, tem empresas, dependendo do tamanho, que às vezes o próprio jovem aprendiz às vezes é subestimado, né? Como aquele cara que vai levar cafezinho, que vai meio que ser um recepcionista ali da coisa. E também, acho que a gente foi muito no olhar de como é que a gente ressignifica isso, né? E a IA, Alan, é uma grande oportunidade para poder fazer isso. Porque quando você tem um curso, né, como o nosso, que tem ali 1.280 horas, 400 horas de carga teórica, né? E você consegue mexer na ementa, colocando AI, um AI first para esse jovem, nos conteúdos que ele for fazendo, isso é uma oportunidade única. Porque nessa curva que a gente está hoje, se esse jovem começa a fazer microações, né, para o seu supervisor ou para a equipe que ele está trabalhando junto, cara, isso muda a perspectiva do empregador sobre ele. E aí, consequentemente, a possibilidade de empregabilidade. Porque realmente o jovem, ele provavelmente e possivelmente será esse grande embaixador mesmo da coisa toda. Então, o que a gente fez foi isso. A gente mexeu na ementa, colocou conteúdo de AI alinhado a diferentes disciplinas. Então, por exemplo, marketing, produção, né? Então, o pessoal já entende dropshipping, como construir no-code. No nosso curso de desenvolvimento também, no mínimo, ele sai como um vibe code, né? um builder, né? Como um vibe coder. Então, isso tudo ajuda o jovem no final do dia. E não necessariamente jovens que já viram computador na vida, porque você consegue fazer isso, inclusive, para os que não viram, né? Então, a gente tem um laboratório aqui de informática que a gente vai introduzindo o jovem, mas a ideia é que quando finaliza, né, o 16º mês do nosso programa, ele já está aí com esse pacote todo para financiar o longo prazo dele no curto, né? E a IA vai ajudar. Então ele vai conseguir muitas vezes, mesmo que ele não continue na empresa, fazer um freela. Imagina, hoje a pessoa entra na Lovable, né? Desenha uma landing page incrível, usando bibliotecas, né? Schwartziane, Twaxiane, vai usar várias inspirações ali e o cara vai vender isso por, sei lá, R$800 uma página. 600, 500, 300, 400, enfim. Então, Léo, o que você me falou aqui, mas já vou pegar um gancho. Você falou, jovem ser embaixador, né, ser builder e fazer coisa com a Lovable. Eu fiquei sabendo que tem uma novidade aí, né? Conta pra gente um spoiler aqui pro pessoal, que tô sabendo que tem um novo embaixador da Lovable aqui. Conta pra gente. Então, assim, eu, na verdade, tive um pezinho na área de desenvolvimento, né? Eu cheguei a ser um programador. Não cheguei no nível do Matheus, né? Antes disso, já que você é embaixador, a gente não pode pressupor aqui, Matheus, que as pessoas saibam o que é Lovable. Explica aí em 1 minuto o que é esse Lovable aí. É amável. O que é esse amável? Então, gente, a Lovable, ela é uma plataforma de IA para desenvolvimento, né? E ela tem uma missão incrível, assim, né? Ela tem, até eu acho que a missão dela, acho que ilustra bem o que ela é. Ela diz que 1% da população global sabe programar e a missão dela é fazer com que os outros 99% que não sabem possam programar. Então, basicamente, é uma plataforma de IA que você, enquanto leigo, você consegue simplesmente, dominando conceitos básicos, né, de tecnologia, você consegue, em questão de horas, né, sair com a sua aplicação pronta, funcional, para você iterar e validar, inclusive, já sair vendendo com o seu produto, a sua solução. E por conta desse trabalho todo, Matheus e Alan, no Realiza, eu codei a nossa aplicação, o nosso ATS, né? Então, a Lovable viu isso, ficou surpresa, né, com a entrega, a sofisticação do projeto, e aí me convidou para falar disso no terceiro setor. Então, eu sou embaixador da Lovable há mais ou menos 1 mês e meio aí. Muito bom, muito bom. Maneiro, parabéns, irmão. Eu acho que assim, quando eu soube, né, eu tava falando com o Léo, falei, Léo, você precisa vir no Pull Request contar essa história, porque eu acho que esse link, né, toda essa transformação digital que você está fazendo e fazendo muito bem, né, eu acho que agora com o impacto que essa onda que a gente tá vendo nela tá acontecendo. Sim, porque a gente viu aqui, né, a gente, inclusive logo, a gente faz parte da nossa maratona, a gente rodou maratona, várias pessoas. O episódio passado, o Lucas falando que ele ficou super feliz de que na área de desenvolvimento, fazendo o site dele, fazendo sistemas, usando Lovable, né, e tudo mais. Então, assim, eu acho que esse tipo de impacto, igual você falou, né, Léo, assim, pode começar um freela, um jovem pode sair de lá, daqui a pouco começando a ter algum tipo de renda, né. Então, assim, realmente a gente faz essa transformação bem forte. Léo, então é legal, vi que isso é um caso grande sucesso, né.
Mas a gente aqui gosta de falar também o que não dá certo. Né? Então conta pra gente aqui, como fosse que história é essa, poxa, né? Então assim, a gente faz aqui, comente isso, né? Vamos lembrar os velhos tempos, né, Lô? Uma perspectiva aqui. Conta pra gente alguma história que não deu certo. Você tentou usar IA, ou fala assim, Matheus, traz aqui IA, não serve. Ainda mais focando você na questão do terceiro setor, do trabalho que você ou faz. Ou até o que os jovens trazem, falam, não, vamos fazer uma coisa de IA aqui, você, ou algum professor fala, não, ó, gente, aqui é melhor não, ou não por causa disso. Boa. Eu vou tentar ilustrar isso trazendo esse projeto da plataforma do Realiza. Inclusive, eu convido todo mundo a conhecer a plataforma. É www.realiza.vc ou só realiza.vc, mas é VC mesmo, não é .com.br não. Confunde às vezes. Depois eu te pedir para você colocar lá na nossa comunidade também. Não, pode deixar, vou pedir o pessoal entrar assim. E aí vocês vão poder conhecer um pouquinho do projeto, mas basicamente ela é uma plataforma que ela reconhece os alunos e ex-alunos de ONGs, né? Então, o que acontece? Dentro do sistema, o jovem entra, se ele participou de uma ONG, ele faz uma autodeclaração, e aí ele informa, olha, eu sou do PROA, da JA. E aí, isso automaticamente, quando ele sobe o currículo da plataforma, fica disponível para a empresa, né, poder consultar o perfil dele com aquele selinho, olha, eu sou da ONG. Se a ONG entra no nosso sistema e começa a usar como banco de talentos, o jovem pode fazer um pedido para a ONG que está cadastrada para ela verificar ele. E aí aquela estrelinha vira uma verificação. Então a gente tem uma camada de diligência sobre quem está entrando para garantir para o empregador que aquele jovem de fato participou daquele programa. Legal. Então tem esse primeiro ponto que funcionou super, porque as ONGs estão usando. Inclusive a gente tem um modelo que a gente é um ATS um pouco diferente, né? Porque a ideia é que a empresa cria a vaga, mas nesse contexto de jovem aprendiz, às vezes, tem que ser muito rápido, né? Então você não consegue fazer um processo, às vezes, muito estruturado. Eu tô falando assim, no contexto de todas as empresas do Brasil, não das grandes, das médias, mas no contexto Brasil. Então o que a gente percebeu? Que muitas vezes essa ONG ali, que tem um interesse de fazer com que o seu índice de empregabilidade aumente, né? Ela pode usar o Realiza e cadastrar a empresa mantenedora dela ou parceira dela e criar a vaga pelo mantenedor e depois enviar a shortlist para o RH para diminuir o trabalho e facilitar, né, esse interesse que a ONG tem de construir esse impacto social. Então, para essa rota toda... Sim, não é uma landing page, não é um site simples, uma página, é uma aplicação, entendeu? Tem vários tipos de usuários, que tem, né, um banco de dados, uma governança sobre esses dados, validação, legal. Que é o valor que você está dando para a sua plataforma, é justamente esse, né? Esse embasamento, carimbinho lá, o selinho azul da rede social lá que você tá dando. Exatamente. Para isso tudo, funcionou super, gente. Assim, cara, a coisa super anda, os jovens ficaram tudo legal. Agora, a gente criou uma função de administrador master, né? Que a gente consegue aqui no Realiza, que a gente opera a plataforma, e aí acho que entra a questão humana da coisa, né? Às vezes as pessoas acham que plataforma é só ter um sistema bonito, né? E às vezes as pessoas vêm falar comigo assim... as pessoas vêm falar comigo assim... Vamos fazer um aplicativo. Tipo iFood com Uber e com ChatGPT. Exatamente, assim. As pessoas acham que vão montar por exemplo, hoje você pode entrar lá no Realiza e você pode ir com a Lovable e replicar o nosso sistema. Mas o que faz, por exemplo, o nosso projeto ser o nosso projeto são as pessoas que estão em torno dele, né? Cooperando, com credibilidade, com inteligência, com know-how. Então, o que a gente percebeu? A gente percebeu que essa função de admin master, para fazer o controle das vagas que estão entrando, qual é o salário, se está adequado, se não está, a descrição, o contato tete-a-tete com a empresa, o contato com a ONG, né? A gente pensou em algum momento ter algum LLM fazendo esse processo ali junto com a automação para garantir que a coisa fosse mais ágil. A gente viu, por exemplo... principalmente no contexto do projeto agora, que não faria sentido, porque é um momento que a gente precisa, para ser comunidade, né, a gente precisa estar com as pessoas, né, estar com a ONG, Então, isso foi uma coisa que não deu certo, assim, foi uma coisa que a gente até tentou fazer, depois descontinuou isso, porque viu que qualquer tentativa de fazer isso não seria bem sucedida, e é uma coisa que a gente pensa até hoje, será que vale a pena, ainda que a gente... Vamos supor que a gente tenha 200 mil usuários. Será que tipo de evento vai fazer sentido a gente usar AI para fazer? Que tipo de evento não, né? Então, foi um tipo de coisa que a gente tentou já fazer no início e a gente viu que não deu certo, que não precisava. Pô, que maneiro, até porque assim, lado humano, né? O que tem o valor humano na relação ali, justamente isso, né? Você contratar, com ONG, né? Com jovens. Mas com jovens. Exato. E assim, a gente até viu isso também na nossa comunidade. A gente pensou em
automatizar várias coisas. Mas percebeu que o diferencial hoje é justamente ter as pessoas. E a gente tá lá, falando, conversando. E, Léo, você falou a palavra também de novo. Eu tô pescando aqui, ó. Evento. Fiquei sabendo que vai ter um evento, né? Vocês convidaram, ele só tá levantando pra você cortar, né? Tá vendo, né? Tá vendo. Maravilhoso. A gente, bom, aí falando um pouco tudo dessa coisa de embaixador da Lovable, né? E montando esse projeto aqui em São Paulo, o Instituto realiza, a gente pensou assim, cara, como é que a gente consegue? E aí eu falo pra vocês, assim, gente, de forma bem franca, se não fosse a AI, né, muito possivelmente eu já teria desistido do Instituto Realiza, tá? Por questões de falta de financiamento mesmo. Porque muita coisa que eu precisava fazer, eu não tinha como financiar isso. E a IA me ajudou a acelerar. A própria plataforma, né? A própria plataforma. Às vezes até um site simples, né? Às vezes a pessoa não é um custo relativamente alto. Pra vender a ideia, né? Você que tem que ir lá captar toda hora. Legal esse depoimento como empresário mesmo, né? De você conseguir... Não alavancar, porque a gente fala muito aqui em crescer, em escalar, né, Matheus? Mas você tá falando, Léo, de tipo, fazer não mesmo, morrer, nascer mesmo, né? Exatamente. Aqui, que eu acho que é a realidade. A gente fala muito aqui, né? Eu acho assim, uma mensagem que a gente vem. Grande parte do Brasil, 70-80% é de pequenas e médias empresas. Tô falando ainda mais agora com o Léo do terceiro setor. Então, assim, elas precisam sobreviver. Então, assim, olha o impacto que tem, né? Tantas coisas, em custos que elas tinham, talvez elas tá realmente ressignificando. Léo, assim, eu acho que até pra gente ver aqui o nosso término, porque eu acho que esse episódio é incrível. Já fica aqui, eu já vou pedir pro Léo mandar lá na nossa comunidade, mandar o link do evento. O evento, a gente cortou ele. Quando que vai ser o evento? É verdade, então. Quando vai ser a estrutura? Não, aí só para continuar, trazendo esse depoimento, né, se não fosse a IA, teria tudo ficado mais difícil. Eu falei assim, cara, eu posso ajudar outros líderes sociais, gestores sociais, a utilizarem também a Lovable para criarem suas aplicações, né, e ter esse pensamento de AI na cabeça, né. Então, para isso, a gente montou um evento chamado Lovable para ONGs, né. Vai ser gratuito, 100% gratuito, e a gente espera receber esses líderes sociais, esses gestores de ONGs, esses coordenadores de programas que estão dentro de estruturas que muitas vezes reclamam, tá faltando dinheiro, ou a equipe não tem equipe suficiente, ou infraestrutura, e que com a Lovable, assim como a gente conseguiu sair do outro lado, né, com a nossa aplicação e tal, a ideia é ajudar esse cara a fazer a mesma coisa, né, usando o Lovable. Então, vai ser gratuito, 7 de maio, às 2 horas, aqui na Rua dos Pinheiros 706, Casa 6 aqui em São Paulo, né, vai ser um evento, tem um site para se inscrever, né, que é lovable.iaparaongs.br, e lá dentro tem toda uma explicaçãozinha, todo mundo vai receber créditos, né, gratuitos também da Lovable, e eu estou fazendo a minha parte enquanto embaixador para ir disseminando isso e ajudar outras pessoas, né? O Léo tá lá na nossa comunidade, se você não tá, comece.ia.br, você já entra direto no WhatsApp, ele responde dúvidas sobre Lovable, é um assunto que quente lá, né, Matheus? Sempre alguém alguma coisa, então... E até esse impacto social, né? Tem várias pessoas que estão assim, vamos fazer esse match do bem, né? Esse match bom, acho que isso é muito importante. E até o link pro evento vai estar lá, então quem não tá ainda, entre, fale com o Léo e vá no evento. Não, por favor, vá pro evento, contate. Não, mas só um gancho, Matheus, só um gancho rápido, porque ele falou de crédito. Quem não entende isso, tá? E na nossa maratona lá, você vai aprender a usar Lovable, também é maratona.ia.br. Você faz no seu tempo, tem um desafio bem simplesinho de usar essa plataforma que o Léo tá falando. Mas na nossa maratona, por ser um curso, a gente fez tudo nos planos grátis, né, Matheus? Só que quando você, Léo, tem essa experiência, quando você vai usar pra valer, muito provavelmente, e com certeza, os créditos ou os tokens que do plano básico free não vai suprir. Exato. Daí você vai assinar, né, Léo? Mas muitas vezes, acho que pelo que você está falando, às vezes até a assinatura para a empresa é financeiramente inviável, né? Às vezes vai, porque não vai, não sei, Léo, às vezes não vai ser o plano de R$100, né? Às vezes você vai precisar de um plano de R$500, ou botar créditos adicionais fixo, e vira um custo. Vira quase um salário de um funcionário, realmente, como a gente diz aqui. Como que é? Então, esse lance do embaixador, você disponibiliza esses créditos também para a pessoa ir um pouco além da camada gratuita, certo?
A gente consegue subir eventos, né, na plataforma da Lovable e uma vez eles aprovando esse evento, eles conseguem endossar a gente na missão da plataforma de gerar esses créditos para os participantes. Né? Então são 100 créditos, dá para fazer bastante coisa, dá para montar uma aplicação simples com 100 créditos, dependendo dos prompts que você faz. Né? E o legal desse evento é que a promessa é o seguinte: se você vem com o teu projeto, você sai com ele pronto, funcional. Pô, que oportunidade. É a oportunidade imperdível. Sim. Olha, é quase um hackathon, então. Exatamente. Olha, Léo, muito obrigado. De verdade, você é um cara incrível. Eu quero até terminar esse episódio assim com um depoimento também. Eu acho que para realmente entender o impacto que eu estou fazendo. Se não fosse essa ONG, provavelmente eu não estaria aqui. Porque a gente sabe da realidade, assim, com as coisas todas. E eu vivia na pele para o meu primeiro emprego como estagiário. Eu tinha que ter experiência. E a minha experiência foi ter rodado uma mini empresa num projeto de uma ONG. Então, assim, isso foi um diferencial para conseguir entrar, inclusive, até hoje, várias empresas que eu trabalhei, hoje na IBM, mas assim, porque na entrevista, como jovem, eu precisava contar a experiência para disputar com outros. Né? Então, esse trabalho que a gente fez em ONG foi incrível. E é o problema do ovo e a galinha que todo jovem tem, né? Você não tem tempo, não tem experiência, mas é cobrado. Mas te cobram, vai estar... Então exatamente isso. Essas muito oportunidades são incríveis mesmo. Sim, e Léo aqui é um exemplo de uma pessoa, um jovem transformado e que está transformando milhões quando a gente fala sobre propósito. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado mesmo. Continua, a gente vai divulgar o evento. Bota depois na comunidade. Quem sabe a gente vai estar lá. Né? Entendeu? O Riquete está se organizando aqui para fazer eventos, Léo. Quem sabe então. Fica atento aí, novidades. Que a gente já, não sei se você sabe, quando eu e o Matheus liderávamos a comunidade da IBM, a gente rodou mais de 20 Tech Nights, que eram eventos de comunidade, e ia uma galera em peso do Proa lá. Inclusive tem aqui os estagiários lá. Que massa! Que já vieram aqui, já fizemos episódio com 2 deles aqui. Eu amo Proa. Proa. Então, na verdade, estão sumidos lá. Precisamos dar um toque lá pros nossos amigos. Vou dar um toque pra eles irem aí no evento de lá. Eles vão gostar. Aí sim. Então, meus amigos, nos vemos no próximo episódio. Vamos lá para transformar a sociedade. Valeu, até tchau. Obrigado, Léo. Um abraço. Valeu, gente. Obrigadão. Para mais informações, acesse pullrecast.dev. Este podcast é uma produção independente e não representa a opinião de nenhuma empresa.